para falar sobre renda urbana, recebemos o Gabriel Barbosa, da TRX, gestora responsável pelo TRX-F11, um dos principais fundos deste segmento no mercado. Eu queria que você apresentasse um pouquinho o fundo da casa, né? Fala um pouquinho para a gente aí o histórico do TRX-F11 principalmente, a tese de investimento. É um fundo bastante conhecido do mercado, mas para quem não conhece ainda, apresenta um pouquinho aí a carteira. Legal. Bom, o TRX-F11 é um fundo que foi iniciado em outubro de 2019, a primeira cota dele é de 15 de outubro, e ele foi listado na Bolsa em janeiro de 2020. Então é um fundo relativamente recente, mas que alcançou algumas marcas importantes aí, inclusive recentemente. A gente comemorou aí recentemente a marca de mais de 100 mil investidores investindo no TRX-F11, o que para a gente é uma marca bem importante. E também alcançamos aí com a conversão da última emissão de cotas, o fundo alcançou a marca de mais de R$1,5 bilhão de reais com valor de mercado, né? Então o valor de mercado do fundo hoje supera aí R$1,5 bilhão de reais de cotas, né? As suas cotas que são listadas na Bolsa de Valores. O fundo é um fundo que ele é híbrido, né? Pelo regulamento. Ele não tem, embora hoje ele esteja mais no varejo, renda urbana, ele não tem isso determinado no regulamento. Isso foi acontecendo ao longo da história do fundo, não foi algo que a gente pensou quando a gente estruturou o fundo lá em 2019. Só que foi o setor onde a gente encontrou as melhores oportunidades ao longo da história, ao longo do caminho aí do TRX-F11. Então hoje o fundo investe em 52 imóveis, sendo que um deles é um galpão logístico, mas é um galpão logístico que está dentro ali da região metropolitana de Fortaleza, então está a 9 quilômetros do centro de Fortaleza, então basicamente um renda urbana, mas é um galpão logístico, né? O uso do imóvel é um galpão logístico. Legal. E os outros 51 imóveis são lojas de varejo, e são lojas de varejo do que a gente chama lá de big box, né? Que são grandes caixas, locados para atacadistas, supermercadistas e lojas de material de construção. Então esse é o tipo de varejo, esse é o tipo de renda urbana que a gente mais gosta lá na TRX. É onde a gente encontrou as melhores oportunidades, como eu disse, ao longo do caminho, ao longo da história do TRX-F11, e é onde a gente continua encontrando as melhores oportunidades. Então, por mais que o TRX-F11, como eu disse, tenha um perfil híbrido, né, por regulamento, a gente tem encontrado essas melhores oportunidades aí no setor de renda urbana, mais especificamente no setor de varejo com essas grandes lojas Big Box, e provavelmente a gente vai continuar fazendo mais do mesmo aí olhando para frente, porque é onde a gente continua encontrando as melhores oportunidades. Me tira uma dúvida, Gabriel. No segmento de shoppings, por exemplo, alguns fundos eles recebem parcela da receita das lojas. Acontece isso no segmento de renda urbana? É possível adicionar isso no contrato? Acontece. Existem vários imóveis, inclusive supermercadistas, atacadistas, que têm a receita do aluguel vinculada à receita da loja. No caso do TRX-F11, a gente não tem nenhum caso desse tipo. Hoje, 100% das nossas receitas são fixas, né? Então é um valor determinado, que é corrigido por IPCA ao longo do tempo. Mais de 97% da receita do fundo advém de contratos atípicos. Então essa é uma característica muito forte do TRX-F11, mas acontece. Existem fundos listados na Bolsa que possuem contratos com outros supermercadistas, enfim, que aí a receita está um pouco vinculada também à receita da loja, né? Então geralmente é um cap físico, um cap determinado, que você não pode baixar daquilo, mas você tem um incremento de aluguel ao longo do tempo, se a loja performar de acordo com o que o varejista espera. E me tira uma dúvida também, hoje os imóveis do TRX eles estão espalhados em várias cidades do país, né? Sim, hoje são, o TRX-F11 tem imóveis em 14 estados. 14 estados. Exatamente, então é bem diversificado regionalmente. A gente está em quase todas as regiões do Brasil, a gente só não tem imóvel na região sul. Algum motivo específico? Não apareceu a oportunidade. A gente já até analisou algumas oportunidades lá,
Geralmente o pessoal do Sul é bem patrimonialista, vamos dizer assim, né? Essa pode ser uma razão, mas assim, acho que não tem uma razão específica. A gente gosta muito, se aparecer oportunidade, com certeza a gente vai querer comprar imóveis lá também, mas essa é a única região que a gente não tem, todas as outras a gente tem, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e são mais de 30 cidades. Então, legal. Tá bem espalhado mesmo. Acho que essa é uma característica do setor de renda urbana, né? O setor, quando você pensa em shopping, quando você pensa em laje corporativa principalmente, ou até galpão logístico, o pessoal gosta muito de estar em São Paulo, né? Ou na região metropolitana de São Paulo. No Last Mile, né? Exatamente. Tem também no Rio, enfim, Belo Horizonte também, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas quando você pensa em prédio, principalmente, você não quer muito fugir dessas localizações. Galpão, mais ou menos a mesma coisa, está muito concentrado nessas localizações. No renda urbana, isso é um pouco diferente, porque você consegue encontrar valor em grandes cidades que estão espalhadas aí pelo Brasil. Em toda grande cidade precisa ter um supermercado, precisa ter um atacadista. As principais redes de atacado, por exemplo, estão crescendo muito no interior do Brasil. A gente até está comprando imóveis, desenvolvendo imóveis e olhando, né, negociando para desenvolver outros imóveis nesse sentido. Então, essa é uma característica do setor de renda urbana. Ele não se empreende tanto a essas regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, embora o fundo hoje tem em torno de 35% no estado de São Paulo. E quando a gente olha o Sudeste como um todo, está em torno ali, está superior a 50%. Mas a gente tem os outros 50% espalhados em outras regiões do Brasil. Mas falando um pouquinho do segmento de renda urbana, segmento que tem um histórico aí de resiliência, principalmente no período de pandemia, Gabriel, dadas as características, né, do segmento, dos inquilinos. O que podemos esperar daqui para frente para esse setor, principalmente com esse ponto agora, né, essa virada de ciclo da taxa de juros, que é um componente que faz muita diferença aí no mercado de fundos imobiliários? Sem dúvida. Assim, como eu disse, a gente ainda tem encontrado bastante oportunidade no segmento de renda urbana. Acho que é importante destacar, né, o que é o renda urbana, né? Importantíssimo. O que é o renda urbana dentro dos fundos imobiliários? Todos aqueles imóveis que estão dentro da cidade, né, e por isso urbano, mas que não são algum segmento que já está representado ali dentro dos fundos imobiliários. Então, você tira o shopping, você tira as lajes corporativas e você tira o residencial. Então, tirando esses três, tudo que sobrar dentro da cidade, dentro de regiões urbanas, pode ser considerado imóvel de renda urbana, pode ser considerado dentro dessa classe. Então a gente está falando aí de imóveis de varejo, né? Desde lojas menores, lojas de rua, farmácia, lojas de departamento, vestuário, enfim, até lojas maiores, que são essas que a gente gosta mais e que a gente tem no TXF11, mas também entram imóveis educacionais, né? Faculdades, escolas e hospitais, né? Hospitais, clínicas médicas. Até restaurantes. Restaurante, eu estava escrevendo uma nota hoje verdade. sobre um fundo de renda urbana e até me chamou a atenção esse restaurante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. É verdade. Tem restaurante também em menor proporção, mas tem, né? Exato. Então, assim, é uma classe nova. Acho que até a agência bancária, né? Sim. Embora a agência bancária tenha um segmento específico de FIIs, é uma classe já que é trabalhada há bastante tempo. Que, aliás, de repente, esses fundos estão migrando para a renda urbana, Exatamente, estão ficando mais híbridos, né? Exato. Estão ficando com um perfil mais flexível, investindo em outros imóveis. Então, isso que é renda urbana. E a gente enxerga que tem um caminho infinito para crescer aí em fundo imobiliário. Porque, como eu disse, é um setor muito recente. Existem poucos fundos que têm porte, que têm liquidez, que têm milhares e milhares de investidores. E, ao mesmo tempo, assim, se você pensar o quanto de oportunidade que tem nesse segmento, né? Pense em qualquer imóvel que não seja esses outros que eu citei, shoppings, lajes corporativas, residenciais, etc. Tudo pode ser renda urbana, até restaurante, né? Então, quantos imóveis existem que podem ser explorados nessa classe? Enfim, são oportunidades, como eu disse, infinitas. Acho que o mercado de fundo imobiliário tem muito para crescer nessa classe e é uma classe que é um pouco desconhecida ainda, né? Então,
o desconhecimento ele gera também algumas oportunidades. A gente enxerga muito isso nos fundos hoje que são listados, os fundos grandes de renda urbana, porque o mercado, de maneira geral, o investidor, ele ainda não consegue precificar direito esse segmento. Essa é a nossa opinião. Enfim, os fundos pagam yield, às vezes, maiores do que fundos de galpões, em que o imóvel está afastado da cidade, que tem uma apreciação do terreno diferente, né, do que um terreno que está dentro de uma zona premium, né, dentro da cidade. Então, a gente acha ainda que o mercado ainda está se adaptando a essa classe. É lógico, tudo é uma questão de maturidade, né? Mas os fundos que estão nessa classe têm demonstrado um resultado superior a outras classes, pelo menos nos últimos anos. E acho que com o tempo as pessoas vão começar a se adaptar melhor a isso e aí essas oportunidades vão começar a diminuir. Mas hoje a gente enxerga muita oportunidade ainda para o crescimento e para a valorização dos imóveis dessa classe dentro dos FIIs que tem hoje na Bolsa. Legal, foi até bom você falar, Gabriel, sobre a questão aí do desempenho, comparando, né, com outros segmentos, que eu já ia esquecendo aqui. A gente tem até uma tabelinha aqui para dimensionar bem, ilustrar bem aqui para o nosso investidor o potencial, né, ou pelo menos o desempenho dos fundos de renda urbana, né? É uma tabela do próprio ITRIX, né, o índice aí que divide o comportamento aí dos fundos imobiliários nos principais segmentos, né? E mostra aí se o nosso investidor, se nossa audiência prestar atenção ali na tabela, por exemplo, no ano, né, desempenho no ano, vai ver que o segmento de varejo, por exemplo, rendeu 18% acima do IFIX, que é basicamente aí a média do mercado. E nos últimos 12 meses é o segundo, bem próximo aí do primeiro, dos shoppings, né? O rendimento, 20,25% aí de rendimento, de rentabilidade, né? Só perdendo aí para o segmento de shoppings, que deu uma bela esticada, né, nos últimos meses, 20,91%. E se comparado aí com a média do mercado, né, adotada aí pelo IFIX, aí que realmente é o desempenho chama bastante atenção, né? É mais do que o dobro, né, do IFIX, que em 12 meses aí teve uma rentabilidade de 9,88%. Dá para manter esse fôlego aí, Gabriel? A gente acha que sim, a gente é suspeito para falar, né? Mas a gente acha que sim. Como eu disse, acho que o mercado ainda precifica errado os fundos de tijolo que são dessa classe renda urbana, e não é à toa que, assim como o TXF11, outros fundos têm adotado uma gestão mais ativa. Então, acho que essa classe é uma das classes em que a gestão é mais ativa. Primeiro pelo número de imóveis, então é característico dessa classe que os fundos tenham muitos imóveis, então o TXF11, por exemplo, tem mais de 50, o HGRU com as lojas das Pernambucanas, né? Enfim, tem, se não me engano, mais de 70 lojas lá, somando mais de 70 imóveis, somando todos os imóveis. O próprio RBVA também é um fundo que tem muitos imóveis. Então você consegue fazer de forma mais clara essa gestão ativa, e mais do que isso, acho que a gestão ativa nesse caso serve também para a gente mostrar para o mercado, eu estou vendendo aqui uma loja com cap de 6,5, por que eu sou negociado no dividend yield, né, implícito de 9,5, de 10, sendo que na economia real estão pagando por esse imóvel uma rentabilidade menor. Então, acho que a gestão ativa nesse caso, para esses fundos especificamente, serve muito para isso, para a gente conseguir mostrar para o mercado que essa precificação está errada, ou, enfim, aí é uma questão de percepção mesmo, né? Os fundos vão continuar performando melhor, tanto do ponto de vista do dividend yield, que vai continuar crescendo, porque essa gestão ativa vai fazendo com que o valor, né, dos dividendos cresça e aí vai destravando o valor para o investidor, quanto do ponto de vista de crescimento, porque é uma classe que consegue ser muito competitiva, dado que consegue pagar mais dividendos, enfim. Então, a gente ainda enxerga muita oportunidade nesse setor, sem dúvida, e acredito que, se a gente olhar para frente, nos próximos anos, vai continuar sendo um setor de destaque, sim. Eu queria saber de vocês que trabalham diretamente com o segmento de varejo, principalmente depois do caso da Americanas, né, que assustou principalmente um ou outro fundo aí do mercado. Vocês têm alguma preocupação em relação a isso? O pior para o varejo já passou, já que de repente temos uma situação macroeconômica melhor. Como é que vocês observam, monitoram tudo isso?
A gente monitora, lógico, é um dos itens lá que faz parte da nossa gestão, né? Ficar próximo dos números dos nossos inquilinos. Acho que o varejo alimentar, né? O varejo mais essencial, vamos dizer assim, alimentar, material de construção, enfim. Acho que é um varejo que, na média, sofre menos. É um varejo mais chato, vamos dizer assim, do ponto de vista de que ele não tem grandes oscilações. Quando está todo mundo crescendo muito, o varejo alimentar está ali crescendo junto, mas numa menor proporção. E quando está todo mundo muito ruim, o varejo alimentar também fica, o varejo essencial também fica ruim, mas então assim, ele tem menos volatilidade, né, do ponto de vista de resultado da empresa. De novo, a gente acompanha muito próximo. Um dos nossos inquilinos lá, por sinal, da Esquadra, uma das principais posições dos fundos de ações é o próprio Grupo Mateus, que é inquilino do fundo. Então, É posição da Esquadra. da Esquadra, comprada, tá? É bom destacar isso, porque ela né? compra e vende. Ela compra e vende e as posições vendidas dela são as mais polêmicas. Exatamente. É bom deixar claro isso. Então, que é uma empresa que a gente gosta muito, que a gente incluiu como inquilino do fundo no ano passado, comprando 3 lojas deles, 2 no Nordeste e 1 no Norte, que foi o último estado que a gente colocou dentro do fundo, que foi uma pessoa da audiência falou que é de Belém do Pará, né? Isso. Foi o último imóvel que o fundo comprou, foi um imóvel em Belém do Pará alocado por Grupo Mateus, com um contrato de 20 anos. Então, assim, existem empresas e empresas dentro do setor de varejo. O setor de varejo é muito amplo, né? Quando você fala varejo, enfim, tem o varejo de marketplace, varejo digital, tem o varejo ali de loja física, tem esse varejo mais de consumo essencial. A gente gosta muito, gostamos mais desse varejo de consumo essencial, tanto pelo setor, que é menos volátil do ponto de vista de resultado, mas também pela característica do imóvel. Porque são imóveis grandes, em que o terreno tem uma boa parte, uma parte relevante do valor daquele imóvel. Porque são terrenos que é muito difícil de replicar dentro da cidade. São terrenos ali que giram em torno de 5 mil metros quadrados até 30 mil metros quadrados. Então, quando uma varejista se instala ali, ela dificilmente quer sair dali. E geralmente o bairro, né, ele se desenvolve em volta daquele imóvel. Então... Ou seja, o ponto é muito importante, né? O ponto é extremamente importante. Quando a gente vende essas lojas que a gente tem vendido nos últimos meses, até a gente vender uma hoje, né? Anunciamos que assinamos um contrato para vender uma loja hoje. É o fato relevante? É o fato relevante, em Teresina. Já dá mais detalhes, já emenda. Geralmente a gente, quem é o inquilino, né? O locatário lá do imóvel, na empresa, ela quer conhecer quem está comprando. Porque o inquilino sempre tem o direito de preferência, né? De cobrir a oferta de quem está comprando. E a gente já escutou isso mais de uma vez, que se a empresa sentir que quem está comprando tem algum interesse de tirar a empresa de lá, né, de dificultar a renovação de contrato, enfim, ele provavelmente vai exercer o direito de preferência, porque ele não quer perder o ponto de jeito nenhum. Legal. Então, a gente gosta muito desse tipo de imóvel, porque tem muito valor. Você percebe o valor nas negociações, fora que essa grande caixa, né, esse big box, ele nada mais é do que um galpão, né, dentro da cidade. É uma construção mais simples, né, comparado a outros imóveis de renda urbana, e ele tem flexibilidade de uso. Então, assim, se sair o supermercadista, o atacadista, ele pode muito bem virar um imóvel de last mile mesmo, né? Pode ser utilizado como um galpão, ou como o terreno tem muito valor, muito provavelmente você pode vender só o terreno e já vai cobrir o investimento que você fez lá com terreno e tijolo. Interessante. Então, por isso a gente gosta muito desse imóvel. E aí, entrando na venda que a gente fez, que a gente acabou de anunciar, o fundo anunciou hoje que assinou uma PVC, né, um contrato de promessa de compra e venda, para vender uma das lojas que o TRXB, que é um fundo controlado pelo TRXF, tem em Teresina, está alocado para o Pão de Açúcar. Acho que o mais interessante disso é que a gente está vendendo por um cap aproximado de 6,5% ao ano, enquanto o fundo entrega um dividend yield de 9,5%, né? Então
São essas discrepâncias que geram oportunidades que eu comentei no começo. Perfeito. E mais do que isso, a gente está vendendo o imóvel por 15% a mais do que ele está avaliado no patrimônio do fundo. Acho que esse é um ponto para se destacar no segmento de rede urbana, mas no segmento de tijolo no geral. Os imóveis marcados no valor patrimonial, eles estão completamente defasados do que é a realidade do mercado hoje. Porque você não constrói mais com o preço que você construía 3 anos atrás. A inflação da construção civil cresceu muito. Bastante. E os terrenos, esses terrenos que estão localizados dentro da cidade, em boas localizações, como eu disse, eles tendem a se valorizar, porque eles não são replicáveis. Então, quando você junta a valorização do terreno, geralmente acima da inflação, com a inflação da construção civil, o imóvel deveria estar muito mais caro, deveria estar marcado muito mais caro do que ele está marcado hoje. Só que o método de avaliação hoje para fundo imobiliário é o fluxo de caixa descontado. Então, quando a Selic sobe, por mais que a construção esteja ficando mais cara, a tendência é que o valor patrimonial ou fique estagnado ou que ele caia, porque você está usando uma taxa de desconto no fluxo descontado maior, né? Então, você traz menos valor ao valor presente. Então, conforme a gente for percebendo que a Selic vai realmente entrar num ciclo longo de queda, acho que os avaliadores, lógico, vão capturar isso, né, para calcular o valor dos imóveis por fluxo de caixa descontado, e o valor patrimonial do tijolo vai começar a subir e aí vai chegar mais próximo do que é a realidade. Enfim, acho que esse é um ponto interessante também para se destacar no fato relevante que a gente soltou agora há pouco. Já dá para dimensionar o lucro por cota que pode eventualmente ser distribuído com essa negociação? Sim, o lucro total da operação vai ser em torno de R$4.800.000, que representa lá no TRXB em torno de R$1,70, se não me engano, mas para o TRXF é em torno de 36 centavos por cota. Então é um lucro relevante, é uma loja relativamente pequena, né? A gente vendeu por 20 milhões. Mas enfim, é mais uma loja que destrava valor, que mostra como o valor da realidade está discrepante em relação ao que o fundo é negociado hoje na Bolsa.